chamado Choking Game, ou o jogo da asfixia. Quem está aqui conosco é o Dr. Ricardo Monesti, que é especialista em medicina comportamental e ele é da Unifesp. Dr. Ricardo, boa noite, obrigado pela gentileza, prazer em conhecê-lo. Muito prazer. Igualmente. Então, até disse que nós não íamos mostrar as imagens, porque as imagens são bastante chocantes, né? Muito chocantes. Muito chocantes. Quer dizer, eu não entendo, eu imagino qual é o impacto de uma família, se porventura, sei lá, tiver um filho, tiver algum jovem, né, estiver praticando esse jogo. O que leva a pessoa a correr um risco tão sério de perder a vida? Bom, boa noite aos espectadores do Jornal da Record News. Infelizmente, Heródoto, faz parte do comportamento e da evolução do comportamento do ser humano, principalmente na transição entre a sua infância e a sua adolescência até a sua vida adulta, querer extrapolar, querer vencer os desafios a que ele é submetido ou a que ele é inquirido a fazer. Infelizmente, é uma prática que vem dos Estados Unidos. Ela infelizmente, já matou mais de 100 crianças e adolescentes desde 95. Mais de uma centena de mortes? Mais de uma centena, Heródoto. E só na Europa, em países como a França, por exemplo, nós temos mais de 80 vítimas também desde a década de 2000. Então, é uma coisa extremamente preocupante. Por quê? Porque esse jovem, ele se vê desafiado em relação à sua autoestima, ele se vê impelido a cumprir uma tarefa decorrente, muitas vezes, de uma perda ou de uma falha num jogo ou em um determinado processo. E, infelizmente, nós perdemos aí o Gustavo e, como você disse, mais de uma centena dentro dos Estados Unidos. E isso são os casos registrados, que fique bem claro para o nosso espectador, né? Isso não se leva em conta os casos não registrados, mas que, infelizmente, produziram não apenas mortes, mas também muitas sequelas. Agora, como é que se dá essa asfixia, normalmente? Quer dizer, a pessoa se aplica a asfixia, outra pessoa aplica a asfixia, como é que é? Bom, a base desse shocking game, desse desafio da asfixia, na verdade, ela nasce com duas pessoas, uma asfixiando a outra através de práticas aí que vieram das artes marciais, muitas vezes até do jiu-jitsu ou do judô mesmo. Duas pessoas que uma seria a vítima da outra e elas travam o fluxo sanguíneo das artérias carótidas que estão localizadas aqui na região lateral do pescoço. Trava só o fluxo sanguíneo, trava também a respiração? Originalmente, o shocking game trava só o fluxo sanguíneo, né? E, infelizmente, com o advento da internet e a questão da extrapolação do shocking game de duas pessoas para uma prática isolada, uma prática única, as pessoas vêm utilizando cordas, vêm utilizando cintas. Na França, é o chamado jogo do lenço também, com lenços, e infelizmente o que a gente pôde perceber aí, nós perdemos esse jovem com uma corda, né? Agora, me explica o seguinte, o fato, por exemplo, de você mandar menos sangue para o cérebro, né? Isso não provoca dano cerebral, mesmo que a pessoa, por exemplo, não venha a morrer? Com certeza, Heródoto. Uma coisa que nos preocupa muito e que deve ser repercutida e deve ser pensada é que nós temos um problema gigante nas mãos, que é o quê? As pessoas veem os vídeos no YouTube e acham que a pessoa desmaia e simplesmente ela volta num estado de euforia. Mas, infelizmente, não é apenas a questão de um desmaio, mas a questão de quanto tempo essa pessoa ela pode ficar com pouco oxigênio no cérebro. E os danos que podem ser desde um lapso de memória ou danos um pouco mais, digamos, severos, como, por exemplo, um traumatismo craniano ou uma paralisia cerebral. E até a questão da morte, dependendo da hora, do tempo, né, que essa pessoa ficar sob a questão da interrupção do fluxo sanguíneo nas regiões cerebrais. Isso pode provocar uma parada cardíaca na pessoa? Pode, porque uma vez que não se tem a oxigenação do cérebro e de alguns centros que controlam o fluxo cerebral e principalmente o fluxo no aparelho cardiovascular, isso pode levar a uma parada cardíaca. Para-se a respiração
E, infelizmente, decorre-se o que nós vimos aí no caso do adolescente Gustavo, de 13 anos, que ele chegou a ser levado com vida para o primeiro socorro, mas, infelizmente, ele não sobreviveu porque o dano foi muito maior, né? Ele provavelmente, ele deve ter ficado um bom tempo aí, mais de 3 minutos, que a gente sabe pela literatura médica e pela prática clínica, sem oxigenação devida em alguns centros cerebrais e nos centros de controle cardíaco. Me parece que ele passou uma corda no pescoço, é isso? Pelo que nós estamos lendo e estamos discutindo, publicado aí está publicado, seria uma corda que serviria de sustentação para um saco de boxe e que ele ali com a família usaria esse saco de boxe ali para algum tipo de hobby. E ele se pendurou então? Ele se pendurou nesse saco. E uma coisa, Heródoto, que infelizmente tem nos vídeos, inclusive alguns vídeos que eu mandei para a produção, e que infelizmente acontece, é o quê? Muitos desses jovens, eles utilizam cordas ou cintas e se penduram. E o que acontece? Eles acham que o corpo deles vai cair para trás. O problema é quando o corpo ele cai para frente. E aí, infelizmente, o que acontece, o tempo de asfixia é maior. Ele não passa a corda em todo o pescoço? Teoricamente, não. Não, ele passaria só na parte da frente para segurar as jugulares. Exatamente, as carótidas. As carótidas, perdão. Aí o fato, então, dele desmaiar, ele cairia para trás e se recuperaria. Exatamente. Se ele cair para frente, ele morre, é isso? Se ele cair para frente, infelizmente, com mais de 3 minutos, a gente já tem algumas sequelas irreversíveis, uma grande possibilidade. E com mais de 5 minutos, praticamente se torna fatal. Sei. Quer dizer, essa é mais uma preocupação que as famílias têm, porque esse jogo também via internet. Exatamente. Uma questão que se capilarizou com a internet foi a questão que não apenas esse jogo que o Gustavo estava praticando, mas outros jogos também impõem não apenas esse desafio da asfixia, mas outros tipos de desafios que podem aí colocar em risco a vida, a integridade do ser humano. Jogos que podem envolver a colocação de objetos em orifícios do corpo, jogos que infelizmente nós tivemos registros aí, não no Brasil, mas no exterior, de jovens que foram desafiados a pular pela janela, Heródoto. Então é uma questão extremamente delicada e que nós, enquanto pais, enquanto educadores, enquanto imprensa, nós devemos estar extremamente atentos, abertos ao diálogo, e especialmente trazer os nossos filhos para junto de nós e não deixar que a realidade se transforme em uma total virtualidade e que o mundo digital ele tome conta do verdadeiro sentimento. Dr. Ricardo Monesi, especialista em medicina comportamental da Universidade Federal de São Paulo, aqui da Unifesp. Ricardo, me conta o seguinte, que ligação teria essas práticas que você explicou de uma maneira assim, bastante didática, para a gente poder entender, com a satisfação sexual? O que tem a ver uma coisa ou outra, se é que tem? Nós tivemos uma perda aí, Heródoto, bem substancial e sentida, principalmente por Hollywood, na questão da perda daquele ator que fez aquele filme Kill Bill, aquele filme que era muito da época aí do meu pai também, que era do mestre Kung Fu, né, o David Carradine, que praticava e que infelizmente ele foi encontrado morto dentro de um hotel, asfixiado, por essa prática. Na verdade, o cérebro, quando ele sente a questão da asfixia, ele aumenta a liberação de alguns níveis, de alguns hormônios que regulam atividades que nós chamamos de estresse e desencadeiam reações chamadas de luta ou de fuga. Infelizmente, algumas pessoas, elas levam essas reações para um outro lado. Aproveitam-se dessa questão desses hormônios que aumentam a sensibilidade, que aumentam a percepção e que estão relacionados também à liberação de alguns neurotransmissores, para o espectador, substâncias químicas que estão dentro do nosso cérebro e que regulam, por exemplo, a atividade do prazer, a questão de que uma asfixia, o que o cérebro lê como uma premência da morte, e a questão de você se salvar dessa morte, o teu cérebro recompensaria você com estes hormônios. E a asfixia e a questão
do prazer sexual que se encontra, por exemplo, através de algum tipo de atitude, como, por exemplo, a masturbação, poderia ter essa correlação. Ampliação de prazer, ampliação da percepção. Novamente, é um jogo perigoso. É alguma coisa extremamente perigosa para que nós possamos também contextualizar com o que aconteceu com o Gustavo, que na verdade ele obtinha um prazer pelo jogo, como muitos dos nossos jovens têm esse prazer por jogar, e muitas vezes o prazer de reconquistar a confiança do grupo e ter o prazer dessa reconquista da confiança cumprindo um desafio, no caso o desafio da asfixia, e infelizmente algumas pessoas aí também passam a utilizar essa prática juntamente com a prática da sexualidade para aumentar a sua percepção de prazer. Doutor Ricardo, obrigado pela gentileza. Viu? Eu que agradeço, Heródoto. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos os nossos espectadores. Muito obrigado.